acredito que para iniciar a ministração dessa noite, precisamos ter o cuidado de não perder o fio contextual que o livro de Levítico nos oferece. Essa perspectiva um pouco mais macro, quando a gente se distancia um pouco do texto, do capítulo e olhamos o livro como um todo, nos ajuda a perceber os contornos que cada sacrifício, cada oferta possui. E isso nos mostra que já desde o capítulo 1, ainda talvez de maneira muito sucinta, dentro do capítulo de número 2, cada oferta, cada sacrifício tem um contorno diferente, tem uma perspectiva diferente, tem uma função, tem uma finalidade. Há princípios que norteiam cada um desses sacrifícios. Quando olhamos em Levítico de número 1, nós falamos sobre o holocausto. E no holocausto, percebemos que havia um princípio que revelava uma faceta do Senhor, revelava o Senhor predisposto a aceitar o homem diante da sua presença. Ou seja, nós fomos aceitos diante da presença dele, porque antes de qualquer coisa ele decidiu isso. É a vontade do Senhor que nos trouxe até esse lugar nessa noite. Então nós encontramos esse princípio já em Levítico 1, onde percebemos que o holocausto tinha por finalidade proporcionar ao homem condições para que ele fosse aceito na presença do Senhor, e essa predisposição já existia no coração do nosso Deus. E uma vez que nós fomos aceitos na presença do Senhor, começamos a caminhar dentro dessa nova realidade. Nós vivemos diante da presença de Deus. Nós acordamos hoje, neste dia, e nós cremos que o Senhor estava conosco. A presença do Senhor real, não somente ao nosso redor, mas a presença do Senhor que habita em nós. Uma vez que você é aceito diante da presença do Senhor, isso te chama a uma vida completamente diferente. Todo o seu cotidiano passa a ser regido pela verdade espiritual de que a presença do Senhor está continuamente conosco. E isso aponta para o capítulo de número 2, porque nós vimos que as ofertas de manjares, que são descritas no capítulo 2 de Levítico, são ofertas que trazem características do cotidiano da nação. Em que sentido? Comer carne no Israel antigo podia ser um artigo de luxo, mas comer pão fazia parte do cotidiano daquela nação, fazia parte do dia a dia daquele povo. Quando eles traziam uma oferta de cereais para apresentar ao Senhor, eles estavam trazendo uma oferta que fazia parte da sua realidade cotidiana. Já no capítulo 1 e no capítulo 2, nós percebemos contornos diferentes entre o holocausto e a oferta de manjares. Agora surgem as ofertas pacíficas no capítulo de número 3, como um terceiro tipo de oferta, e eu gostaria de chamar a sua atenção, que tanto no capítulo 1, no capítulo 2, como no capítulo 3, no holocausto, nas ofertas de manjares e agora nas ofertas pacíficas, todas elas são chamadas de ofertas com aroma agradável ao Senhor. Olhe, por exemplo, em Levítico 1, no versículo de número 17. Vou ler só a parte B do versículo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Veja Levítico 2, verso de número 2, vou ler só a última parte do versículo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E nós vimos que esse mesmo conceito surge no capítulo de número 3, quando nós falamos das ofertas pacíficas. Talvez numa leitura rápida esse conceito possa passar de maneira despercebida, mas nem todas as ofertas e sacrifícios que serão prescritos no livro de Levítico tinham essa qualidade. Nem todas as ofertas e sacrifícios eram chamadas de ofertas com aromas agradáveis ao Senhor. Por exemplo, olhem em Levítico 6, no versículo de número 25, onde a oferta é chamada de oferta pelo pecado. Levítico 6, verso de número 25. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. Versículo de número 30. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado,
cujo sangue se traz à tenda da congregação para fazer expiação no santuário, no fogo será queimada. Eu falei aqui da oferta pelo pecado. Agora a oferta pela culpa. Em Levítico 5, verso 19. Oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Então, ofertas que estavam ligadas ao pecado, ofertas ligadas à culpa, não eram chamadas de ofertas com aroma agradável ao Senhor. E aí a gente precisa se perguntar por quê. Porque a oferta de um aroma agradável parte de um lugar de aliança com Deus. Note que no capítulo de número 1, na oferta que nós chamamos de holocausto, sacrifício, da oferta completamente queimada, essa oferta estabelecia um ambiente em que o homem era aceito na presença do Senhor. Nós reconhecemos que nesse lugar o Senhor está proporcionando um ambiente para que o seu povo pudesse se relacionar com o próprio Deus. Ou seja, é uma oferta que proporciona um ambiente onde o Senhor e o seu povo estão vivendo, estão coexistindo na mesma esfera. Agora, entendemos que esse ambiente é um ambiente de paz, é um ambiente de reconciliação. E todas as demais ofertas, as ofertas de manjares, as ofertas de cereais, as ofertas pacíficas, elas surgem exatamente nesse contexto, onde existe um relacionamento com Deus, onde esse relacionamento é preservado, onde o homem entende que tem uma aliança com o Senhor. Mas as ofertas pela culpa, as ofertas pelo pecado, possuem aspectos completamente diferentes. É uma oferta que precisa ser trazida diante do Senhor, porque o homem se esqueceu que possui uma aliança com Deus. É um lugar onde ele se esquece do relacionamento com Deus. Quando olhamos isso no Novo Testamento, esses aspectos eles são levados ao máximo em Cristo Jesus. Porque quando olhamos no Novo Testamento, vemos que Jesus Cristo se entregou como oferta de aroma agradável por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É exatamente com essa linguagem que Paulo escreve a Epístola de Efésios, capítulo 5, verso número 2. Ele, Jesus Cristo, ele se entregou por nós como essa oferta que proporciona um ambiente onde nós podemos estar agora diante da presença do Eterno. Ainda olhando para dentro do Novo Testamento, se você sabe que você foi aceito na presença do Senhor, o que Paulo escreve à igreja de Roma, em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, uma vez que você foi aceito na presença do Senhor, agora você é convidado a trazer a sua vida como um sacrifício agradável ao Senhor. Como isso é possível? Entendendo que nós temos uma aliança com Deus. Perceba que a linguagem de Levítico, ela continua permeando, ela continua costurando os princípios do Novo Testamento. Estão ali. E se nós fôssemos ainda procurar um pouco mais, entendendo que as ofertas pacíficas são ofertas em um contexto de paz, basta olhar para a própria Epístola de Romanos, no capítulo de número 5, no verso de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, nós fomos reconciliados. Então, todas essas ofertas que são descritas no livro de Levítico até o capítulo de número 3, fala desse aroma agradável, porque essas ofertas são oferecidas em um contexto de aliança, num contexto em que essa aliança está sendo guardada, preservada. Nós precisamos estar atentos a esses princípios, porque no Novo Testamento essa verdade continua existindo. Nós fomos alcançados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele nos alcançou, removendo de nós a culpa. Ele levou os nossos pecados sobre si. Então, uma vez que nós fomos aceitos diante de Deus, meu irmão, a tua vida é uma oferta agradável ao Senhor. E essa vida, como oferta agradável ao Senhor, só pode ser oferecida a Ele porque nós temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Meu irmão, não tenha isso como um conceito comum, como um conceito dócil.
Nós estávamos desligados da realidade divina, nós não tínhamos acesso a Ele, nós estávamos mortos em nossos pecados. E quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos amou e então fomos reconciliados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então note que essas realidades continuam vivas no nosso tempo, trazendo isso ao máximo. O livro de Levítico nos mostra que isso é importante. Precisamos estar atentos. E aí as ofertas pacíficas, que são descritas lá em Levítico de número 3, no verso de número 1, no verso de número 6, número 7, número 12, são sacrifícios de animais e animais distintos. Note que existe aqui uma grande diversidade de animais. O versículo de número 1 fala sobre o gado. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la sem defeito diante do Senhor. O verso de número 6 diz que se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo. Ainda no versículo de número 7, se trouxer um cordeiro por sua oferta. E no versículo de número 12, uma cabra. Mas se a sua oferta for uma cabra perante o Senhor, a trará. Então um animal era trazido até a presença do Senhor, até a porta da tenda da congregação para ser imolado. O próprio adorador provia o recurso para ser oferecido. Ele precisava trazer um animal até a porta da congregação, até a porta do tabernáculo. E aí, isso é a realidade que nós vemos no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o provedor, Ele proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando olhamos para Cristo Jesus, nós vemos a perfeição dessa oferta, que no Antigo Testamento ainda era apenas uma sombra. Nós vemos como um vislumbre profético, nós vemos ainda como uma sombra do que estava por vir. Lá, o adorador trazia o que podia ser do gado, podia ser ovelhas, podia ser até mesmo de cabras, e esses animais poderiam ser machos, poderiam ser fêmeas, contudo sempre sem defeitos. E aí note que não há um motivo específico aqui para essa grande diversidade, mas nós entendemos que Deus sempre está olhando para o povo como um todo. Nem todos tinham gado. Então o Senhor já estava ali provendo para o povo um sistema de modo que todos pudessem ser incluídos. Deus não estava tirando ninguém da equação. Aí alguém pode falar assim, mas por que havia machos ou fêmeas? Assim, não há nenhuma especificação, não há como dizer assim exatamente por quê, mas nós entendemos que isso também proporcionava uma participação mais ampla. Alguém talvez não tivesse um novilho, mas traria uma pombinha como uma oferta de holocausto. Esse então ele era aceito na presença do Senhor. Mas e se ele quisesse trazer uma oferta de manjares? Ele podia trazer um punhado de farinha, de flor de farinha amassado com azeite. E uma oferta pacífica? Talvez não tivesse gado, mas em sua família talvez tivesse uma cabra, um animal, onde que seria trazida diante do Senhor, e ali ele poderia oferecer e se assentar juntamente com a sua família e os sacerdotes e fazerem uma refeição. Esse é um ponto que diferencia, é um ponto que destaca, provoca uma distinção entre as ofertas que vimos até aqui. Porque nós vamos ver que essas ofertas, elas não eram ofertas completamente queimadas. Essas ofertas tinham partes separadas para os sacerdotes e haviam partes que eram devolvidas para o adorador comer com a sua família e com seus amigos. Embora no Antigo Testamento, nas festas previstas, existia ali um cuidado de Deus sobre cada um do seu povo, precisamos entender que as mesas elas eram diferentes. Então existiam pessoas mais abastadas, mas existiam mesas mais simples. Qual é o denominador comum de tudo isso? É que seja a mesa mais abastada ou a mesa mais simples, o Senhor é o provedor de todos. E isso precisava ficar claro na mente de todo o adorador. Isso deveria ser algo marcado dentro do coração de cada pessoa que estava trazendo aquela oferta
diante da presença do Senhor. Por isso que nós vemos já no capítulo número 3 que a variedade de animais é muito maior do que nós vimos até então, até no quesito de poder ser macho ou fêmea. Existia aí uma grande variedade e isso proporcionava que as pessoas pudessem trazer. E aí, quando olhamos para o versículo de número 2, nós percebemos que, de modo muito semelhante ao holocausto, o adorador trazia o animal até a presença do sacerdote e, antes de imolar, ele impunha as mãos sobre o animal. Veja aí no versículo de número 2. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e aí imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Então, nesse ponto, o sacerdote recebe o animal e, num primeiro olhar, parece muito com a oferta do holocausto, porque o adorador também colocava a mão sobre a cabeça do animal e ali ele fazia uma confissão, fazendo um paralelo com a maneira como que os sacerdotes mesmos também ofereciam os holocaustos. Era uma oferta de expiação, havia uma confissão. Mas aqui os motivos faziam com que essas ofertas fossem diferentes. No capítulo número 3, nós não temos os motivos das ofertas pacíficas. Mas quando nós olhamos em outros lugares dentro do livro de Levítico, nós vamos perceber que essas ofertas tinham motivos específicos. Então, no holocausto, o ofertante trazia a oferta, ele colocava a mão sobre o animal, o holocausto era oferecido e aquele homem era aceito diante de Deus. Aqui há algo que já começa a diferenciar. Em que sentido? O ofertante ele traz a oferta, ele coloca a mão sobre o animal, mas ele não faz isso para ser aceito diante de Deus. Por quê? Porque o holocausto já foi oferecido, ele já foi aceito diante de Deus. Não é uma oferta para que ele alcance algo, é porque ele já foi alcançado. Quando nós entendemos o porquê nós oferecemos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, não é para que sejamos aceitos diante dele, mas é porque você já foi aceito, é porque ele já te escolheu, é porque ele te atraiu até a presença dele. E todo aquele que se aproxima de Deus precisa ter isso de maneira muito clara, porque senão nós podemos tropeçar em um sistema de trocas e legalismo. Mas quando olhamos para o Antigo Testamento, o livro de Levítico nos mostra isso de maneira muito clara, que a oferta pacífica, ela não tinha como propósito proporcionar aceitação. O adorador já entendia que ele tinha sido aceito na presença do Senhor, e isso é graça. Aí, quando olhamos para outros textos dentro do livro de Levítico, você vai perceber que os motivos eram diferentes. Olhe para Levítico 7, no versículo de número 12. Olha o que o texto diz. Vou pegar do versículo de número 11, porque aí traz com clareza de que ofertas nós estamos falando. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. E olha o motivo. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trarás bolos asmos amassados com azeites, obreias asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Agora, olhe também no versículo de número 16. Se o sacrifício da tua oferta for voto ou oferta voluntária, ou seja, uma oferta pacífica, ela também poderia ser oferecida como um voto, o cumprimento de um voto, o pagamento de um voto, ou mesmo uma oferta voluntária. Então, surgem aqui 3 motivos diferentes para uma oferta pacífica. O holocausto tinha como propósito que o homem, o adorador, o ofertante, fosse aceito na presença do Senhor. A oferta pacífica, ela tinha como finalidade a ação de graças, a gratidão, ou o cumprimento de um voto feito na presença do Senhor, ou ainda, como nós vimos no final, uma oferta voluntária. Esses 3 aspectos são aspectos diferentes, aspectos que fazem com que a oferta ganhe significados, contornos distintos. Quando nós olhamos para a ação de graças, em algumas versões, a confissão, isso se concentra na própria misericórdia de Deus.
Porque quando as ofertas pacíficas elas eram oferecidas como uma oferta em ação de graças, isso apontava para um povo que olhava para o Senhor, reconhecia o Senhor como o Deus que guardava o povo, que livrava o povo, e então buscava direcionamentos, buscava livramentos divinos contra inimigos. Por várias vezes nós vamos ver no Antigo Testamento o povo oferecendo holocaustos e ofertas pacíficas para buscar direcionamento de Deus, para se aproximar do Senhor. Vamos ver, por exemplo, em Juízes 20, no versículo de número 26. O contexto de Juízes 20 é um contexto de batalhas, é um contexto de guerras. O versículo 26 diz: então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel fizeram uma pergunta, a pergunta está no versículo de número 28. Tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Veja que o povo de Israel entra em um lugar para buscar direcionamento de Deus. O povo precisa agora de uma resposta, então eles oferecem holocausto, oferecem ofertas pacíficas, porque eles precisam de um direcionamento do Senhor em uma questão específica. Nós vamos olhar em outro texto, por exemplo, em 2 Samuel 24, no versículo de número 25. Agora Davi vai oferecer ao Senhor holocaustos e ofertas pacíficas, no contexto em que ele está erigindo, construindo, edificando um altar ao Senhor. Veja aí, 2 Samuel 24, 25. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Veja que Davi está buscando um livramento ao Senhor. Ele vai construir um altar. Ele vai oferecer ao Senhor holocaustos e ofertas pacíficas. Então essas ofertas faziam com que o adorador se aproximasse do Senhor, buscando a presença em confissão, em ações de graças. E a confissão se concentrava na misericórdia de Deus. Essa confissão não se concentrava na posição pecaminosa, mas entendia que as mãos do Senhor eram cheias de misericórdia. É interessante notar que quando lemos aqui em Levítico 7:12, a palavra que nós lemos ali para ação de graças, a palavra é toldá. Essa palavra hebraica tem uma raiz. A raiz dessa palavra é yadá, que significa confissão e ações de graças, louvor. E talvez pode surgir uma pergunta aqui. Como que uma palavra como essa pode significar a confissão e ao mesmo tempo louvor? Talvez essa seja uma boa pergunta. Para a gente entender isso, a gente precisa entender o sentido básico de Yadá. Porque Yadá é traduzida como confissão, como ações de graças, porque em seu sentido básico, a palavra significa reconhecer. E aí você vai dizer, ainda não entendi. Como isso pode chegar à confissão e louvor? Basta você entender para onde o homem está olhando. Porque quando nós olhamos para Deus, nós encontramos a majestade dele, a grandeza, a sua misericórdia. Quando olhamos para ele, nós vemos a sua justiça. E diante dessa glória, a nossa resposta é: reconheço quem tu és, e então eu te exalto. Ao passo que quando o homem olha para si mesmo, e ele vê a sua pequenez, e ele vê a sua miséria, vê a sua fraqueza, as suas limitações, nós reconhecemos quem nós somos e então confessamos. Por isso o sentido básico de reconhecer traz esse duplo sentido, esse significado de que quando olhamos para ele, nós reconhecemos a majestade e a glória dele e então nós louvamos ao Senhor. Ao passo que nós olhamos para quem nós somos e percebemos o quanto nós dependemos da graça de Deus. E então confessamos, para que então sejamos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós fomos alcançados por essa misericórdia,
porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, o sacrifício pacífico, essas ofertas em ações de graças, eram ofertas em que o homem olhava para si mesmo e reconhecia a sua necessidade, a sua dependência, a sua vulnerabilidade. Mas essa realidade era confrontada porque um Deus todo-poderoso aceitou esse homem tão pequeno diante da presença dele. Meu irmão, eu tão pequeno fui aceito diante da presença do meu Deus. E nesse lugar onde eu me vejo como vulnerável e dependente, ali as misericórdias do Senhor, que não tem fim, me alcançam todos os dias. Essa é a realidade que também está sobre a tua vida. Quando você entende essa atmosfera, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, a tua vida passa a ser essa oferta agradável ao Senhor, de Romanos 12:1. Que isso seja a tua realidade quando você sair daqui. Não é apenas um momento de culto, mas os nossos corpos, a nossa vida inteira como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por isso, essa confissão, esse reconhecimento de quem nós somos, mas também essa adoração, ações de graças, porque nós fomos alcançados pela graça e a misericórdia de Deus. Essas ofertas pacíficas não tinham só como função ou como contexto uma oferta de ações de graças, de toldar e adar. Essas ofertas pacíficas, elas também podiam ser feitas por votos. E aí é interessante que normalmente os votos, eles são feitos em períodos de tensões. Os votos são feitos em períodos de necessidades, períodos de pressões. No Antigo Testamento nós vamos ver homens e mulheres pedindo a ajuda do Senhor e dizendo: Senhor, se a tua boa mão for comigo, eis que farei isso, eis que te entregarei isto, eis que farei aquilo. Note que o voto era um compromisso que o adorador assumia diante do Senhor. E eu queria chamar a tua atenção aqui para algo que por vezes confronta a nossa realidade. Note, irmãos, que os votos não eram trazidos para que o Senhor fizesse. Você entendeu isso? Você não traz o voto para que o Senhor faça. Os homens faziam os votos diante de Deus. E então, o Senhor, provando a sua fidelidade, diante da sua vontade soberana, da perfeição dos seus planos, as pessoas cumpriam os seus votos. Se você olhar, por exemplo, o próprio voto de Ana, em 1 Samuel, no capítulo de número 1, no versículo de número 11, o contexto é bem conhecido, mas o versículo de número 11 descreve o voto que Ana faz perante o Senhor. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Veja que Ana faz um voto diante do Senhor, mas esse voto só pode ser pago após o momento em que o Senhor cumpre aquilo que ela está pedindo. Ela espera o momento em que o Senhor ouve a sua oração e em sua vontade soberana ouve e atende a Ana. E então ela cumpre o voto, porque entendemos que chega um momento em que ela leva Samuel até o templo. Quando olhamos em outros contextos, por exemplo, em Gênesis 28, no versículo de número 20, Jacó também faz um voto ao Senhor. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna, ele está falando de Betel, o lugar onde ele está, será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Veja que Jacó, novamente, ele está dizendo: Senhor, se tu fizeres isso, eu então
assumo um voto diante da tua presença. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes as pessoas usam o voto como uma maneira de tentar barganhar com Deus, de criar um ambiente de troca. E esse não é o princípio que está por trás do voto. Você não dá a Deus para que Ele faça. Você se coloca em um lugar de confiança. Você se coloca num lugar de dependência. Você se coloca num lugar onde você entende que a sua vida está sendo regida pela boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você confia no que Deus está fazendo, porque os caminhos do Senhor são misteriosos. Então, nesse lugar onde você confia no Senhor, você faz um voto. E ali, você permanece esperando que o Senhor possa se mover. E aí nós precisamos nos mover em fé, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse lugar é um lugar muito sensível, porque nós entendemos que é uma posição de fé. Mas essa posição de fé não pode ser norteada por um espírito de troca, por um espírito de barganha, mas pelo contrário, é um espírito de dependência, de confiança, onde nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E sabe, alguns votos são ofertas. No caso de Ana, foi o próprio filho. Existem pessoas que entregam a própria vida, dedicada ao Senhor. Coisas que talvez estejam no secreto, mas o que é importante é que se você votar ao Senhor, que você cumpra. Porque o Senhor não se agrada de votos de tolo. Por vezes, no calor, fazemos votos precipitados. E isso é um perigo. O capítulo de número 27 de Levítico vai nos falar, vai tratar especificamente de votos. E eu vou guardar um pouco para esse momento. Mas entenda que as ofertas pacíficas, elas também eram oferecidas como um cumprimento, como um pagamento desse voto feito na presença do Senhor. O que é comum tanto na ação de graças como na questão de um voto? É que essas ofertas só podem ser trazidas num lugar de aliança. Você não faz um voto com Deus se você não entende quem Ele é. Você não traz uma oferta de ação de graças, de confissão, se você não entende quem Ele é. Então, quando o seu coração se move nesse lugar, é porque você entende que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário te posiciona de maneira em paz com Deus, onde você está reconciliado com o Senhor. As ofertas pacíficas, elas são geradas nesse ambiente de reconciliação. Uma oferta pacífica podia ser em ações de graças, poderia ser o cumprimento de um voto. E aí o Salmo 56 nos traz mais sobre o pagamento de um voto, juntamente com o sacrifício de louvor, juntamente com a ação de graças. Porque o Salmo 56 é um salmo composto quando Davi recebe um grande livramento de Deus. Se você olhar na epígrafe do Salmo 56, olha aí, ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Davi estava em uma situação difícil, de pressões, estava em cadeias. Ele estava preso pelos filisteus e nós sabemos o que isso representa. E aí, dentro desse lugar, nós percebemos que no seu cântico, ele fez um voto ao Senhor. E o versículo de número 11 diz: neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Davi está nas mãos dos filisteus, tá? Que me pode fazer o homem? Davi está cercado pelos inimigos. Mas ele entende que o Senhor tem um livramento para a vida dele. E os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei. A palavra aqui é shalom, pacífico. Eu trarei para ti algo que é uma oferta pacífica, em ações de graças. O meu sacrifício de louvor, a minha oferta pacífica, eu entregarei, eu cumprirei o meu voto. Então Davi está dentro desse ambiente em que ele está cercado por inimigos e faz uma oração ao Senhor. E o Senhor dos céus o ouve
e traz livramento para a vida dele. Sabe, meu irmão, nós temos experiências dessa forma. Por vezes nós somos cercados por pressões. Sabe, eu já tive essa experiência de fazer votos com o Senhor e poder ouvir respostas dele. Sabe, votos até de vida inteira. Eu tenho os meus segredos com o Senhor, os meus votos, aquilo que Ele conhece dentro do meu coração. Porque Deus, Ele ouve. E aí aprendemos a ouvir o sim e o não do Senhor. Mas, meu irmão, quando Ele diz sim, eu entendo que eu preciso honrar esse voto. Se eu fiz para toda a minha vida, eu honrarei o Senhor por todos os dias da minha vida. Isso é um lugar onde que nós entendemos ser de grande responsabilidade. Não é algo que pode se brincar. Sabe, falar de votos com o Senhor, não pode ser, vamos fazer um voto com o Senhor, e por vezes aquilo é gerado num calor. Sabe, às vezes até na pressão do momento, e fazemos de maneira impensada. Mas que você possa, nessa noite, entender que o voto que você faz diante do Senhor tem peso de eternidade. Ele se lembrará, meu. E Ele espera que você possa honrar aquilo que você se comprometeu com Ele. Então as ofertas pacíficas poderiam ser ações de graças, poderiam ser cumprimentos de votos, e aqui no Salmo 56 nós vemos o voto sendo cumprido com um sacrifício de ação de graças. E a terceira forma que nós vimos lá em Levítico 7 é que a oferta pacífica também era uma oferta voluntária. Essa oferta voluntária era um ato espontâneo de generosidade. Note que não há nenhum motivo de troca, não há nenhum interesse e nem nada é exigido. Note que essa oferta não é uma oferta em que o Senhor está exigindo do povo. Não é algo que Ele diz, vocês precisam trazer esse tipo de oferta para o tabernáculo. Vocês precisam trazer esse tipo de oferta e entregar na mão do sacerdote. E essa oferta deve ser assim, assim, assim. Não. Era uma oferta completamente espontânea, movida pela generosidade, movida pela gratidão em reconhecer a bondade de Deus, simplesmente a bondade de Deus sobre a vida daquele adorador. E aí eu pergunto a você, meu irmão, você reconhece a bondade de Deus sobre a sua vida? A oferta pacífica tem exatamente esse sentido. Quando você reconhece que a bondade de Deus está sobre você. Eu vejo essas ofertas com o caráter da oferta que entregamos nos dias de cultos, onde nós pegamos um envelope e ninguém diz quanto que você tem que dar, de que maneira precisa ser oferecido, se ela precisa ser em Pix, se é em dinheiro, se precisa ser em cartão. Não, é algo que é voluntário, é algo que nasce dentro do teu coração de modo espontâneo, porque você reconhece a bondade de Deus sobre a sua vida. E aí há algo aqui, meu irmão, que chama muito a nossa atenção e que nos choca quando nós pensamos sobre as ofertas. Porque nos outros tipos de ofertas pacíficas, de confissão, de reconhecimento, pagamento de voto, quando buscam pela libertação de algum inimigo, é um direcionamento do Senhor, nós vimos aqui também por filhos, saúde. Essas ofertas precisavam ser de animais sem defeito. Mas na oferta voluntária, os animais poderiam ter pequenos defeitos. Aí você, mas espera aí, Deus vai aceitar um animal com defeito? É estranho, né? Então abra a tua Bíblia em Levítico 22, e a gente vai entender por que isso. Levítico 22, 23. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Olha o que ele está dizendo. Por oferta voluntária, você poderia oferecer um novilho ou cordeiro desproporcionado. Se você tem aí uma NVI, o texto traz assim, um boi ou um carneiro ou um cabrito deformado ou atrofiado. Aí você fala assim, peraí, mas então o Senhor aceitaria um novilho atrofiado? Por que isso? Talvez a resposta ganhará clareza à medida que entendermos a essência ou os princípios que estão por trás dessas ofertas. Porque quando a gente olha no capítulo número 3, vem comigo no capítulo número 3, os versos 3, 4, 9, 10, 14, 15,
Esses versículos, eles são aparentemente repetições, mas eles reforçam um aspecto decisivo dentro do capítulo. Olhe isso, no versículo de número 3. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. Olha o versículo de número 9. Então do sacrifício pacífico trará o Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço e a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. Vai no verso número 14. Depois trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. Note que aparentemente são repetições porque nós estamos falando de animais diferentes, falamos do gado, falamos das ovelhas, falamos das cabras, mas há algo que se repete aqui, que é enfatizado aqui. O quê? Quais partes deveriam ser queimadas? A gordura, os rins e as vísceras, o fígado, as entranhas, dependendo da sua versão. Então, somente essas partes deveriam ser queimadas. Por quê? Nós vemos que a gordura, no Antigo Testamento, tem uma perspectiva de ser a melhor parte do animal. A palavra hebraica aqui para gordura é que heleb. E essa palavra aponta para um contexto da melhor parte. Eu vou dar aqui 3 versículos para vocês em que isso fica claro. Veja, por exemplo, em Gênesis 45, 18. Tomai a vosso pai e a vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura. É que heleb da terra. Então é a melhor, ou o melhor da terra. É a mesma palavra para gordura lá. Então nós estamos falando que aqui o melhor da terra é especificado com essa palavra. Vou dar outro texto para vocês. Números 18, 12. Olha o texto. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Todo o melhor do azeite. É todo o heleb do azeite. É o melhor do azeite. A melhor parte do azeite. Vai em Salmo 81, 16. Olha o texto. Eu o sustentaria com o trigo heleb. Com o trigo mais fino. Ele está dizendo assim, eu te saciaria com o melhor do trigo, com a melhor parte do trigo. Então, quando nós falamos dessa expressão, ao separar a gordura, o que o adorador está fazendo? O adorador demonstra que ele está ofertando ao Senhor a melhor parte. Ele está separando a melhor parte da sua oferta. E como a oferta está conectada com a vida do adorador, meu irmão, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós também precisamos ter esse mesmo princípio dentro do nosso coração. Nós precisamos trazer o melhor da nossa vida para Ele. Então, o animal, ele poderia até ter um defeito, mas a gordura não era a mesma? A gordura era a mesma. O animal com defeito, ele não era queimado. A gordura, as entranhas e os rins é que eram queimados. Aí eu pergunto a vocês, então eles separavam a gordura, que é a melhor parte, os rins, e aí você pode até perguntar assim, mas os rins, Zeca, as entranhas, por que isso? E talvez esse simbolismo também esteja apontando para algo que está contido no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, as entranhas estão ligadas simbolicamente ao centro das emoções mais profundas. A palavra aqui é quereb, é diferente, quereb. E essa palavra aponta para as entranhas. Sabe o que é interessante?
Quando você olha em Gênesis 18, 12, eu não vou ler, só vou parafrasear com vocês, mas quando Sara ouve Deus fazendo uma promessa de um filho para Abraão, o texto diz que ela riu em seu íntimo. A palavra lá é quereb, é entranhas. Ela riu no seu lugar mais íntimo, das suas emoções mais íntimas. Então, as entranhas apontavam para o centro das emoções. E aqui surge o simbolismo do que seria um sacrifício onde essas entranhas eram oferecidas. As entranhas de um sacrifício eram a dedicação das melhores e mais profundas emoções de um adorador. É quando nós trazemos o que hoje chamamos de coração. Nós sabemos que as emoções não estão no coração. As emoções são produzidas no nosso cérebro. Mas quando você fala das emoções, você olha para dentro do seu coração. Porque você entende que o coração é um lugar, um símbolo, onde está o centro das suas emoções. Então é esse lugar que o Senhor encontra numa oferta como essa. Então nós trazemos o melhor da nossa vida. Nós submetemos as nossas emoções diante do Senhor. Entregamos tudo que temos e tudo que somos. E é isso que o Senhor está procurando. Ele está procurando esse aspecto da nossa vida nessa noite. Aqui surge o simbolismo das entranhas, como as nossas emoções sendo colocadas diante do Senhor, porque existem lugares mesmo dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo, que às vezes o seu cônjuge não conhece, mas o Senhor conhece. E o que Ele está te esperando nessa noite? Ele está dizendo: venha até mim, traga isso diante de mim, ofereça a tua vida por inteiro diante de mim. Mas aí eu faço mais uma pergunta para vocês. Se a gordura, que é a melhor parte, se as entranhas que apontam para as emoções, elas eram queimadas e oferecidas ao Senhor, o que se fazia com o resto? Aí a gente entra no objetivo do capítulo de número 3. Porque as ofertas pacíficas tinham como o ápice, como o clímax, uma refeição. Esse é o ponto do capítulo número 3. Aí você diz: mas como, Zeca? É porque nós estamos tão acostumados a trazer diante do Senhor, mas desconhecendo que o nosso Deus nunca nos deixa voltar de mãos vazias. Ninguém entra na presença do Senhor e entrega todo o seu ser sem que ele volte para casa com algo que ele deixou no altar. Quando olhamos para o capítulo número 3, nós vemos que o objetivo estava exatamente culminar nessa refeição. Porque uma parte era cortada e entregue até o sacerdote. O peito e a coxa direita eram entregues ao sacerdote. Isso está em Levítico 7, 31 a 33. Era uma porção sacerdotal. Tá, Zeca, então a gordura, os rins, as entranhas eram queimadas, o peito e a coxa direita era dada ao sacerdote como uma porção sacerdotal, mas e o restante? Quem disse que você volta de mãos vazias para casa? Esse é o ponto. E nós não podemos aqui cair na grosseria de pensar assim: porque era uma refeição para Deus. Não, Deus não comia. Não era uma alimentação para Deus. Seria um absurdo. Então o que é isso? Era uma refeição que o adorador participava juntamente com a sua família, participava juntamente com os seus amigos, mas era também uma refeição onde a presença de Deus era reconhecida, que o Senhor fazia parte daquele momento. Por isso que a oferta pacífica, e aí eu acho que não é difícil a gente entender a relação, pacífico está relacionado com paz, e nós conhecemos a palavra hebraica para paz, que é shalom. Essas ofertas eram chamadas de shalom, eram ofertas de paz. É um lugar onde nós temos comunhão com Deus e por isso temos comunhão com os nossos irmãos. Aquilo que o adorador trazia, que ele dava a Deus, era devolvido em alguma parte para o adorador. E ele fazia isso entendendo que Deus era a fonte, que a graça divina havia alcançado.
Sabe, no Novo Testamento, há uma porção que traz esse princípio de maneira muito poderosa. Em Lucas 7, um texto conhecido de vocês, a mulher do vaso de alabastro. Ela entra na casa daquele fariseu e ela quebra o vaso de alabastro. E nós sabemos que o perfume que estava dentro daquele vaso de alabastro era um unguento caríssimo. Um perfume muito forte, muito aromático, porque o texto nos diz que o aroma preencheu todo o ambiente, só que ela derrama sobre Jesus. E o texto nos diz que ela está em lágrimas, com os seus cabelos, enxugando os pés de Jesus. Sabe, naquele momento, um gesto extremamente extravagante chamou a atenção de todos. O próprio dono da casa ficou incomodado. Judas ficou incomodado. Muitos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas aquele perfume estava sobre Jesus naquele momento. E quando Jesus saiu dali, aquele perfume havia, encharcado. Jesus saiu dali com aquele aroma. Mas não foi só Jesus que saiu daquela casa com aquele aroma. Houve uma segunda pessoa que também saiu daquela casa com aquele perfume. A mulher que enxugou os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Então aquilo que ela havia entregado, o mesmo perfume com o qual todos ficaram maravilhados e que Jesus saiu, ela também saiu daquele mesmo lugar com o perfume de Jesus. Isso aponta para a maneira como que Deus trabalha. Porque, meu irmão, eu entendo claramente que nós chegamos no culto para oferecer ao Senhor. Hoje aqui nós estamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós viemos aqui para entregar esse tempo, esse momento, os nossos corações, dedicar esse momento a Ele. Só que o nosso Deus é tão generoso e nós não vamos voltar para casa de mãos vazias. Eu não posso te explicar, eu sei que Ele é assim, Ele é generoso, Ele é o doador de toda boa dádiva. E esse ambiente só pode ser construído num lugar de aliança. Quando nós entramos na presença dele sem interesses, quando nós entramos como essas ofertas são descritas em Levítico, como ofertas pacíficas, simplesmente voluntárias. Aí dentro desse lugar o Senhor derrama sobre nós, meu irmão, e voltamos para casa, agraciados pela presença, e eu te garanto que sempre voltamos com muito mais do que deixamos. Então é assim Deus está trabalhando. E esse princípio talvez nos mostre por que há essa flexibilidade de um animal ser sem defeito. Porque se fosse um holocausto, não poderia ser com defeito. Precisava ser macho e sem defeito. Nós vimos isso em Levítico 1. Contudo, aqui não é um holocausto. Se fosse um holocausto e alguém trouxesse um animal manco, atrofiado, isso não seria uma oferta, isso seria uma ofensa. E nós vemos escritos proféticos denunciando esse tipo de comportamento. Mas não era um holocausto. Não era uma oferta pelo pecado. Era uma oferta com o objetivo de comunhão. E aí eu pensei muito, no dia de hoje, o Senhor falando ao meu coração, e isso começou a transbordar, porque às vezes a gente não entende que nós estamos sendo recebidos pelo Senhor. Nós estamos em um lugar de relacionamento com Ele, e como o Senhor propõe esse relacionamento a nós, como Ele recebe esse tipo de oferta voluntária. Se, por exemplo, alguém hoje fosse na tua casa às 2h, você talvez receberia essa pessoa. Se eu chegasse na sua casa hoje às 2h, talvez você me receberia. Eu poderia até te pegar de surpresa, mas você ia me receber. E aí, se você se dispusesse a oferecer algo para mim, uma refeição, mas eu não avisei, eu cheguei de repente, talvez você faria algo improvisado, não é? Quando chega um visitante na tua casa e você não espera e a pessoa chega ali e você quer oferecer algo,
provavelmente você vai oferecer aquilo que você tem ali naquele momento. Mas aí eu vou perguntar a você, se houvesse comunhão nessa visita, se houvesse alegria nessa visita, mesmo que a mesa fosse simples, vocês não se sentiriam gratos? Vocês não se sentiriam contentes? Obviamente que se fosse um almoço marcado com antecedência, aí você iria se organizar. Mas aqui o objetivo é gratidão, é paz com Deus. O objetivo aqui é comunhão. Pensando hoje, cara, eu até falei assim, vou mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp, falando tipo, 7h15, vamos fazer um café no pós-imersão e traga o que você tem em casa. Se você não tiver nada, não tem problema, não deixe de vir. Mas se você tiver alguma coisa, traga o que você tem em casa. Você já pensou como que isso seria? Eu pensando lá em casa, eu falei assim, cara, eu tenho um pacote de biscoito creme crack. Eu comecei a pensar. Eu vou dizer, eu quase fiz isso. Aí você fala assim, mas por que eu não fiz? Porque vocês não teriam clareza. Agora é diferente. Não que eu farei isso na próxima segunda, mas aí eu pergunto a vocês, quando nós trouxéssemos todas essas coisas, por mais simples e improvisadas que fossem, e colocássemos sobre a mesa, e pudéssemos sentar juntos para comer, cara, o que isso ia produzir dentro do nosso coração? Agora você está entendendo o contexto? Porque esse animal que era trazido, ele era para essa finalidade. Então talvez uma parte ela fosse ali mirrada, mas a outra não. Mas eles iriam sentar, e eles com o coração grato, iam compartilhar daquela refeição, porque eles entendiam que ali estava a presença de Deus, proporcionando não só comunhão com Deus, mas porque nós temos comunhão com Deus, olha a ceia, porque nós temos comunhão com Deus, eu tenho comunhão com o meu irmão. Você pode entender o princípio do capítulo de número 3? Note como o livro vai se desenvolvendo. Holocausto, aceitação. Ofertas de manjares do nosso dia a dia. Ofertas pacíficas, comunhão. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, Paulo oferecendo ofertas pacíficas em Atos 21, quando ele assume um voto, e note que em Atos 21, 23 a 26, os votos não eram apenas seus, ele assume o voto de mais 4 homens. Por que ele faz isso? Ali há uma preocupação de Tiago, mas há um respaldo bíblico para que Paulo, então, assumisse esse voto. Ele entendia que aquele voto era um voto pacífico, apontava para a comunhão. Então, Paulo assume isso. E o Novo Testamento desenvolve o conceito da oferta pacífica como uma oferta de aroma agradável ao Senhor, onde nós nos rendemos por completo e agradecemos a Deus pela vontade dele sobre as nossas vidas, mas também a comunhão que ele proporciona a nós. Quando nós olhamos para o alto e nós entregamos a Deus essas ofertas voluntárias, elas são ofertas que apontam para as misericórdias divinas do Senhor que nos alcançaram. Não são ofertas para que sejamos aceitos. Guarde isso, meu irmão. São ofertas porque nós fomos aceitos diante da presença do Senhor. É dessa maneira. O autor do livro de Hebreus, no capítulo de número 13, no versículo de número 15, usa exatamente a linguagem do capítulo de número 3 de Levítico. Por meio de Jesus, veja que é por intermédio dele, é o sacrifício dele que proporciona você estar aqui nessa noite. É por meio de Jesus, pois, que ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor. No Antigo Testamento seria toldar e adar. Isso estaria dentro da categoria das ofertas pacíficas, das ofertas voluntárias, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Mas note a continuidade do texto. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se
comprais. Note o ambiente no Novo Testamento a respeito dessas ofertas pacíficas, dessas ofertas como sacrifício de louvor, como ofertas de ações de graças. Por mais que ofereçamos ao Senhor como frutos dos nossos lábios, como os nossos corpos vivos, como Paulo fala em Romanos 12, o autor de Hebreus diz: mas vocês não podem se esquecer de maneira alguma que vocês precisam praticar o bem. Não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação. Ou seja, é um ambiente de comunhão. Meu irmão, não adianta você dizer assim: não, eu estou bem, não importa, meu irmão. Não são esses sacrifícios que Deus se agrada. Mas quando você é capaz de olhar para o seu irmão e você identificar ali algo que você pode fazer, meu irmão, isso é uma oferta que o Senhor recebe. Às vezes nós pensamos que ao ajudar alguém, nós não estamos ofertando ao Senhor, e não é o que a Bíblia diz. Pelo contrário, quando nós também olhamos para um irmão e que precisa de alguma ajuda, que precisa de um socorro, e assim você age, meu irmão, isso é uma oferta que sobe como aroma agradável ao Senhor. Essa é uma das marcas dessa oferta, é algo que sobe até a presença do nosso Deus. Nós estamos agora em uma campanha de agasalhos, meu irmão. Eu sei que Deus está olhando para o coração de cada pessoa. Cada agasalho que é colocado ali, nós corremos uma lista para fazer o chocolate. Cada pessoa que colocou o seu nome, o Senhor está olhando do alto. E não pense, meu irmão, que isso é uma doação que não está chamando a atenção de Deus. Pelo contrário, olhando para o livro de Levítico, ele diz: sobe como um aroma agradável. Então isso chama a atenção do nosso Deus. Essa é a oferta que ele procura de nós. Uma vez que nós fomos resgatados por Cristo Jesus, os nossos pecados foram perdoados, que nós temos paz com Deus, meu irmão, nós precisamos estar atentos a esse ambiente de comunhão. Por isso tem uma relação tão próxima com a ceia. Quando eu disse que tenho comunhão com Deus e tenho comunhão com os meus irmãos. Em 1 Coríntios 11, é um texto que lemos todo mês, normalmente, na ceia. Jesus faz uma menção do cálice e faz uma alusão com essa menção à nova aliança. Uma aliança que foi firmada pelo seu sangue. E isso em contraste com a antiga aliança. Com a aliança do Antigo Testamento, onde o sangue de um animal era derramado e aspergido na lateral do altar para que então houvesse expiação dos pecados. Irmão, Jesus ofereceu o seu próprio corpo, ofereceu a sua própria vida como sacrifício para que nós pudéssemos ser religados a Deus. E note que a ceia tinha um caráter da oferta pacífica, porque a cruz é o holocausto, é onde nós somos perdoados. É na cruz que nós somos aceitos diante de Deus. Mas é na ceia que o pão é dividido. É na ceia que a oferta é partida entre os irmãos. A ceia é o partilhar do corpo e o sangue com os discípulos, com aqueles que pertencem ao Senhor. E esse aspecto nos mostra como Jesus via os seus próprios discípulos. Esse aspecto que Jesus olhava para dentro dos seus discípulos e podia enxergar o coração de cada um deles. E como também ele nos vê aqui nessa noite. E aqui eu quero ir para o final com vocês, porque os discípulos estavam purificados para desfrutar do partilhar do pão? Sim ou não? Sim. Porque em João 15, 3, Jesus diz: vocês já estão limpos pela minha palavra. Mas alguém ainda poderia dizer assim: mas Zeca, Judas participou da ceia, não foi verdade? Então olha em 1 Coríntios 11, versículo número 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
responde a sua pergunta quando alguém poderia dizer: mas Judas participou da ceia. Ele não discerniu. Havia uma oportunidade para Judas, mas ele comeu e bebeu para o seu próprio juízo. E aí nós começamos a perceber que a aplicação plena de Levítico 3 é algo que precisa ser feito com muito cuidado, porque existe um perigo de participar das ofertas pacíficas indevidamente. Se a gente entendesse a beleza e a grandeza da comunhão, o poder que há na comunhão, na unidade. Sabe, a gente olha para essa oferta e a primeira coisa que vem na nossa mente, talvez seja a gente fazer uma brincadeira, e a gente está ali e tal, e de fato é um momento de alegria. Contudo, o que nos une nesse momento? Porque se nós não entendermos o que nos une nesse momento, qual é a diferença com uma festa no mundo? Irmão, o que nos diferencia de uma celebração que é feita lá fora é que o sangue do Cordeiro é que nos une. Que nós estamos aqui unidos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí dentro desse lugar nós temos comunhão. Por isso que no próprio capítulo de número 11, Paulo vai dizer: olha, isso aqui não é sobre encher a barriga, isso aqui não é sobre gula, isso não é sobre glutonaria, porque quem tem fome vai comer em casa. Porque isso aqui tem implicações espirituais. Você precisa entender que não é se sobre a mesa é um grande banquete, pode ser apenas um simples pedaço de pão. E aí como que o meu coração ardeu em pensar o que nós poderíamos ter trazido se eu tivesse mandado de fato uma mensagem. Mas nós iríamos olhar para aquilo entendendo que essa mesa, meu irmão, só está acontecendo porque Jesus está nos unindo aqui nessa noite. Porque Jesus te trouxe aqui até essa noite. Porque você tem paz com Deus. E porque você tem comunhão com Ele, isso abre um caminho para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Eu tenho comunhão contigo, minha irmã. Eu tenho comunhão contigo, meu irmão. Isso é uma realidade liberada no ambiente das ofertas pacíficas. É onde Ele nos alcançou. E então nós estamos conectados com Ele. E descobrimos que fomos também conectados a um corpo. Eu tenho comunhão com você, meu irmão. Não era sobre uma mesa de um banquete. Era sobre uma mesa na qual, primeiro, Deus aceitou estar. Você já parou para pensar que na mesa da ceia, antes de qualquer coisa, essa mesa é uma mesa que o Senhor aceitou estar nessa mesa? Porque a mesa não é só dele. Meu Deus. Nessa mesa ele também está. E aí olharmos para uma mesa onde ele está, já é algo gracioso. Mas você quer avançar nessa noite? Nessa mesa, não somente ele está. Nessa mesa, ele também nos aceitou para que pudéssemos nos assentar nela. E então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu tenho comunhão com Deus. E eu tenho comunhão contigo, meu irmão. Eu tenho comunhão contigo, minha irmã. E isso é um presente. Então, cada culto, cada oportunidade de sentar, seja para tomar um café. Meu irmão, você está sentado junto com alguém que é um contigo nele. Esse é o ambiente das ofertas pacíficas. O holocausto, onde somos aceitos. As ofertas de cereais do nosso dia a dia. Abra suas mãos. E a oferta de comunhão. As ofertas pacíficas, onde temos comunhão com Ele e uns com os outros. Feche as suas mãos. Espírito Santo de Deus, obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício que proporcionou a nós um ambiente de aceitação. E nós que éramos seus inimigos fomos reconciliados contigo. Deus, obrigado. Porque nós não éramos, mas fomos trazidos e feitos teus filhos. Nesse lugar nós entregamos toda a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Senhor, cada detalhe do nosso ser. Mas nessa noite o Senhor nos faz avançar ainda mais. Porque existe algo na comunhão que sobe diante da tua presença. Meu Pai, existe algo na comunhão que sobe como um aroma agradável para ti.